todo mundo tem a mesma condição de aprender? De continuar estudando, assim, de aprendizado mesmo, né? Do ponto de vista da pessoa, sim. Né? Quando a gente olha para o indivíduo, acho que todos, inclusive, não tem idade para você parar de aprender, né? Você nasce aprendendo, porque você sai, né? Digamos assim, quando você nasce, você vai sempre aprendendo, né? E então não tem idade, inclusive, para parar de aprender. Todo momento a gente está convivendo e aprendendo. Então, agora, quando você olha para as condições, que eu acho que aí é uma outra questão, né? Assim, quando você olha para o ambiente, olha para o contexto, né? O acesso, né? Que as pessoas podem ter ou não ter, a educação que ela teve, a estrutura familiar que ela veio, né? Tudo isso influencia no que ela aprendeu. E não quer dizer que ela não aprendeu. Ela sempre aprendeu algo. Agora, a gente precisa olhar esse aprendizado, a gente está focando em quê? Está pensando em quê? Mas todo mundo tem condição de aprender, somos todos iguais nesse sentido, né? Não existe uma pessoa mais ou menos inteligente. Tem pessoas com perfis diferentes, que podem ter facilidades para aprender coisas ou interesses, né? Na verdade, você acaba olhando muito para o interesse e pela estrutura de onde essa pessoa vê. Mas respondendo sua pergunta, assim, todo mundo tem as mesmas condições de aprender. Entendi. Mas você falou uma coisa muito importante agora, que são as questões, as experiências que as pessoas passam, né? Então, você está me dizendo, por exemplo, uma questão social. Acho que a gente vive num país em que tem desigualdade social pra caramba, né? As questões sociais, as questões emocionais. Você me falou, por exemplo, no teu caso, que os seus pais se separaram, né? Sim. Não sei até que ponto isso impacta, mas questão social, questão familiar, de estrutura familiar, o quanto isso impacta para uma criança que está indo para a escola, por exemplo. Eu sei que você não é especialista, né? Não é o pedagogo, Sim, né? sim. Mas o quanto, por exemplo, eu que sou uma profissional já, eu tenho a minha vida impactada pelas minhas questões sociais. Será que chegando lá na escola eu consigo ter o mesmo aproveitamento, né, do meu colega que talvez tenha a família que está tudo ok e não passa dificuldade como eu passo dificuldade? Não, tem impacto, sim. De verdade, sempre é importante acho que fazer essa observação. Não sou educador, não sou psicólogo, não sou pedagogo, né? Então a minha formação de base não é essa, mas o fato de... Primeiro que eu estou numa instituição educacional, como você falou, né? O Senac de São Paulo. Já estou lá há 26 anos. Tempão, já aprendeu muito. Então, você acaba convivendo com questões relacionadas à educação, ao ensino e obviamente, as formas como as pessoas aprendem. Tem estudos, agora me fugiu o nome, inclusive de uma ONG, de uma ONG, que trabalha muito essa questão da primeira infância. Né? Acho que depois vale a pena até recuperar, agora me fugiu mesmo. Que fala exatamente dos primeiros 7 anos. Né? Tanto a questão emocional, né, que aquela criança ela está exposta, né, que tipo de carinho, que tipo de afeto ela tem, que vai influenciar no seu processo de aprendizagem. Então, assim, é super importante esse primeiro estágio da criança, até os 7 anos. Né? Lógico que sempre é um processo evolutivo. E não quer dizer, na minha opinião, aí é uma opinião mesmo, que você não consiga recuperar, né? Mas se uma criança é mais feliz, provavelmente ela está lidando com o seu contexto, com as pessoas que estão no seu entorno e fatalmente com o aprendizado de uma forma muito mais lúdica, muito mais imaginativa, de uma forma muito mais gostosa, assim a gente pode colocar esse termo, né? E isso vai influenciar a forma como ela aprende. Entendi. Né? E eu posso transportar isso para o adulto? Ou seja, por que eu estou te fazendo pergunta? Bom, a gente trabalha hoje num contexto em que eu preciso aprender sempre, que é o lifelong learning, né? Que todo mundo fala. Preciso aprender todo dia. Quando você fala, a criança que é mais feliz, ela aprende mais. Faz todo sentido. O adulto que é mais feliz no trabalho, ele é o cara que aprende, que vai aprender mais, que vai colaborar mais na empresa? Eu acho que assim, quando a gente pensa no adulto, e aí pensa no adulto, digamos, trabalhador, né? Tem uma série de fatores que vai influenciar no seu desenvolvimento, vai influenciar no seu aprendizado. Se ele está num ambiente
que é um ambiente acolhedor, um ambiente respeitoso, um ambiente inclusivo, um ambiente empático, né? Você está melhorando a condição dele de aprendizado. Se ele está num ambiente onde as pessoas se sentem bem, né? Onde as pessoas têm conexão com a empresa que ela faz parte, né? Ele vai melhorar a sua capacidade de aprender. Porque boa parte do nosso aprendizado, inclusive, ele se dá menos em ambientes formais, né? Sim. Ele se dá normalmente no seu ciclo de relacionamento, junto com seus pares. Tem muito a ver com os desafios que você enfrenta no dia a dia. Desafio, estou falando olha, eu tenho uma questão que eu preciso resolver, eu preciso fazer uma tarefa que eu não estava habituado. Tudo isso vai me trazer desafios. E isso vai fazer com que eu me relacione melhor com a aprendizagem, vai fazer com que eu aprenda mais. Mas quando a gente pensa num ambiente feliz, né? E eu até sempre acho que é bom a gente relativizar o que a gente chama de felicidade, o que a gente chama de alegria, né? Porque eu ia te perguntar, como é que é esse ambiente feliz que você está falando, né, no trabalho? Então, quando eu acho que a gente tem que relativizar, né? Eu acho que primeiro que hoje a gente vive num mundo que as mídias sociais, elas têm um tamanho muito grande na nossa vida, né? No sentido de que a gente está sempre se expondo, o outro está se expondo. E normalmente a gente quer expor um sorriso, a gente quer expor um momento feliz. E a gente meio que compra, né, a imagem de que está todo mundo muito feliz, né? Você tem aqueles ditados, né? Trabalhe numa empresa... como é que você... que tem essa questão do... Que você goste, nunca mais você terá que trabalhar. Um negócio assim. Faça alguma coisa que você goste, você nunca mais terá que trabalhar. Assim... Eu acho que isso não existe, né? Eu acho que é uma enganação, e isso, inclusive, é prejudicial, né? Porque a felicidade, ela não é uma felicidade etérea, né? Onde a gente está sempre sorrindo. A felicidade é uma construção, né? Ela tem a ver com... Obviamente, você precisa estar feliz, você precisa estar equilibrado. Eu acho que as coisas têm mais a ver com equilíbrio do que opostos, né? Do que do 8 a 80, né? Ou eu estou muito triste ou eu estou muito feliz. Não. A pessoa, para estar feliz, provavelmente ela também tem coisas que ela precisou resolver. Quem não tem um problema em casa, quem não tem um problema... Às vezes dentro do trabalho mesmo, né? Assim, alguma coisa que não deu certo. Mas quando você pensa o que é um ambiente feliz, assim, de novo, né? Eu acho que a gente tem alguns componentes que fazem com que o ambiente possa ser mais feliz, né? De novo, acho que assim, a gente não pode deixar de ter um ambiente que o respeito seja importante, né? Eu acho que uma das principais questões que você tem no ambiente de trabalho é respeito. Se você se sente respeitado, você vai estar se sentindo bem. Se você sente que você tem outras pessoas que é diferente de você e isso não é um problema, também isso vai ser um fator que vai contar para esse aprendizado, né?